Amém. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por esse lugar, pela oportunidade que nós temos de nessa noite compartilhar um pouco, Senhor, ouvir dos princípios da Tua Palavra. Quero colocar a vida de cada um que está aqui nessa noite em Tuas mãos, Senhor. A começar em mim, que a Tua bênção, que a presença do Teu Espírito na vida de cada um aqui, Senhor, seja manifesta, trazendo sobre nós entendimento para com a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a estreitar mesmo, Senhor, em nossas vidas uma praticidade da Tua Palavra, Senhor, como igreja, Senhor, para que como igreja, Senhor, nós possamos vivenciar, Deus, uma vida segundo o Teu coração. Abençoe mesmo, Senhor, a vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Que a gente saia daqui desse lugar nessa noite, edificados na Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Galera, é o seguinte, quem está a fim de pegar umas aulas de canto aí, o Gil vai abrir uma classe de canto para ensinar vocês a cantarem. Vocês não sabem cantar nada. Então é o seguinte, na verdade eu não sei como é que vai funcionar direito o esquema, mas vocês procurem o Gil depois, que ele explica para vocês melhor como é que vai ser o funcionamento e que dia que isso vai funcionar, ok? Beleza? Gil, levanta a mão aí atrás. O Gil é aquele cara ali, ó. Aquela mala ali. Amém? Vamos lá, abram suas Bíblias no livro escrito pelo médico Lucas, que é o livro de Atos, capítulo 2, os versículos 42 até o versículo 47. Quem não tem Bíblia, pode acompanhá-la no Data Show. Atos 2, versículos 42 até o versículo 47. Vamos trabalhar um pouco hoje sobre a eclesiologia do dia a dia. Eclesiologia é a área da teologia que estuda a vida da igreja. Isso daqui é eclesiologia. O que está acontecendo nessa noite aqui, desde o momento do louvor, recolhimento de ofertas, dízimos, recados, isso é eclesiologia, ministérios, todo o funcionamento da igreja, a palavra que se dá a isso é eclesiologia. Então, para ficar chique, a gente coloca essas palavras, né? Para a gente enganar, para a gente dizer que a gente entende alguma coisa de teologia, a gente coloca essas palavrinhas bonitinhas assim. Então, a eclesiologia do dia a dia. Então, quando alguém usar esse termo eclésia, é igreja. Eclesiologia é a área da teologia que estuda o funcionamento daquilo que a gente chama, então, de igreja. Ok? Então, vamos lá. Atos 2, versos 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero falar algumas coisas que a gente pode olhar para esse texto, e quando a gente olha para a igreja primitiva, para aquela igreja que nasceu lá em Jerusalém, e de lá se tornou esse fenômeno mundial nesses 21 séculos de história, uma pequena religião, uma pequena seita dentro do judaísmo,
que até então era visto como seita, aquela pequena seita de poucas pessoas pobres, de pouco conhecimento, gente ignorante mesmo. Paulo fala que vocês não, quando Paulo escreve suas cartas, fala, vocês não eram ninguém de grande posição, filósofos, vocês não eram, e não mudou muito, vocês veem que até hoje a coisa está mais ou menos assim, né? Pelo menos na comunidade de Gólgota, essa é a realidade, né? Diz que a diferença entre assim, a Gólgota e outras igrejas que tem por aí, de surfista, por exemplo, né? Uma vez chegaram para um cara e falaram para ele assim, você é da Bola de Neve? Ele falou, não sou. Mas não é igual? Eu falei, não é igual. Por quê? Porque na Bola de Neve tem médico. Na Gólgota, no máximo, o nível máximo do cara é enfermeiro. É o alto grau que ele consegue, né? Lá a galera anda de, sei lá, de Vectra, né? Audi. Na Gólgota a galera não... Olha, para conseguir R$1 para vir para a igreja de domingo é um sacrifício, né? 1,50 agora, aí, ó, por isso que a igreja está meio vazia hoje aí pro negócio, né? Lá a galera anda de tênis DC, né? Que é R$400, né? Que a galera, um All-Star, olha, All-Star no brechó ainda tem que comprar para... Então, é uma pequena diferença, né? Então é por aí. Então, aquela igreja composta de gente ignorante, pobre, chamada de seita, começa a anunciar uma certa loucura para muitos. A galera olhava para aquilo ali, não entendia direito, e até hoje as mesmas questões que a igreja teve que enfrentar para iniciar, a gente costuma lidar no dia a dia, né? A questão da dúvida, a questão da descrença, a questão de não entender muito bem. Mas para Paulo aquilo era o centro da mensagem do Evangelho. Era loucura mesmo. E não mudou muito, ainda continua sendo loucura. Às vezes a gente gasta tempo tentando fazer que essa loucura não seja uma loucura, e a gente acaba gastando tempo e muitas vezes isso não dá em nada. Porque a verdade é que a revelação do Evangelho é justamente isso, é uma revelação. Você precisa de revelação, de iluminação para entendê-lo, senão você não entende nunca. Você não entende nunca. Antes de eu ser cristão, de nascer de novo, eu não entendia a palavra. Eu lia a Bíblia e não entendia muita coisa, né? Ficava na dúvida, tinha muitas coisas que eu não entendia. E quando o Espírito Santo veio habitar na minha vida, parece que eu recebi assim, uma inundação de luz mesmo, né? Inundação de luz. Será que isso é possível? Mas a luz realmente trouxe esse entendimento para compreender a Bíblia. Obviamente que isso não foi no primeiro dia, a coisa foi progressiva, né? Você vai entendendo com o tempo você vai amadurecendo, e você vai tendo uma compreensão maior das Escrituras quando você se propõe a estudá-la. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende nessa eclesiologia do dia a dia, ligada a essa igreja, que começa ali em Jerusalém. Eu não estou falando das igrejas que vêm com o ministério de Paulo, mas estou falando daquela igreja que inicia ali. Porque quando a gente fala de igreja primitiva, como modelo de igreja, por exemplo, a gente pode se perder um pouco nisso. Porque há uma diferenciação entre essa igreja que começa em Jerusalém, ali nos primórdios da fé cristã, e aquela igreja que vem um pouco depois com o ministério de Paulo, que é uma igreja um pouco diferente, é uma igreja que tem umas outras características. Mas essa igreja de Jerusalém, ela tinha algumas características que a gente vai tratar nessa noite e vamos tentar absorver dela algumas coisas. A primeira coisa que havia nessa igreja, está lá no versículo 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Repita comigo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram a coluna, eram aqueles que detinham a autoridade que Jesus havia colocado na mão deles. Então eles tinham essa autoridade de ensinar aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Jesus falou: vai, prega o evangelho ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Aquilo que eu ensinei, agora vocês vão ensinar. Então eles eram essa autoridade que começava então esse ministério, e eles então, a doutrina deles, o ensino deles era o fundamento, porque era o ensino que eles tinham recebido de Cristo. Amém?
recebia de Cristo e, portanto, os ensinavam. Amém? Então, todo o fundamento de igreja que procura sair da doutrina dos apóstolos é perigoso. Quando eu começo a questionar a autoridade apostólica, começo a questionar, por exemplo, a autoridade do Novo Testamento como fundamento da minha fé, isso traz um perigo para a minha vida e para a vida de vocês. Nós temos que estar sempre centrados nisso. Por isso que esses dias eu até escrevi no Facebook um parágrafo que eu quero ler novamente para vocês, para compartilhar aquilo que eu entendo para a minha vida nesse quesito. A minha maior descoberta em teologia foi descobrir que não descobri nada. Foi não ter que trazer sobre mim a responsabilidade de ensinar algo novo, e sim unicamente ensinar as mesmas coisas e dar continuidade àquilo que a teologia cristã tem ensinado em 21 séculos de história. Foi descobrir que, como teólogo que sou, escalei uma montanha cujo topo já estavam assentados muitos outros antes de mim. Amém? Então não é minha e nem tua responsabilidade como cristão, ou futuros teólogos que possam nascer aqui dentro, trazer algo novo, ensinar algo novo. A tarefa da igreja, minha e tua, nessa grande comissão que foi confiada lá atrás e nós ainda trazemos sobre nós, como grande comissão, ainda é a mesma comissão de ensinar aquilo que Jesus ensinou para os 12, e os 12 ensinaram para os seus discípulos, que ensinaram para os seus discípulos, e que nós, portanto, até hoje, temos essa responsabilidade de ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Amém? Amém? Porque hoje há uma inquietude dentro da igreja, principalmente nessas novas gerações que estão aí, de parece que não se satisfazer mais apenas com a doutrina dos apóstolos. Parece que a gente vive em busca de uma novidade, de algo novo, de um ensino novo, de algo que venha talvez fazer a nossa fé abalar de alguma forma, e que não se satisfaz apenas com o ensino dos apóstolos. E a gente fica nessa busca de novidade. E em nome dessa busca de novidade, aparecem novidades para todos os lados. O que mais tem por aí é gente disposta a ensinar novidades. Disposta a ensinar novidades, e o que mais tem por aí é gente caindo nessas novidades. YouTube mesmo é uma riqueza de gente trazendo coisas novas, né? Mas quando eu falo riqueza, não sei nem se a palavra seria essa. Acho que a palavra seria uma podridão, na verdade. Porque eu vejo muito ensino ali, que como teólogo eu olho para aquilo ali e falei, meu Deus, esses caras são esquisitos, né? Esses caras são estranhos. Eu tenho tido muito problema, eu vou repetir novamente aqui, com o uso de certas palavras no dia hoje, nessa nova geração, nessa vida de internet aí. Os rótulos que se tem usado para definir certas questões ligadas à igreja, e que isso tem nos feito, de alguma forma, balançar. De alguma forma, a gente tem que negociar isso. A gente não quer ser rotulado dessas coisas, mas o contrário dessas palavras, quando a gente quer fugir desses rótulos, para mim é tão prejudicial do que essas questões têm trazido. Por exemplo, a palavra tabu. Né? Quando a gente fala assim, sexo depois do casamento é um tabu. O que isso quer dizer? Tabu, segundo essa geração que está aí hoje, é uma coisa que você não pode aceitar, que você não pode conceber. Então você tem uma geração lutando contra os tabus. A moda é quebrar tabu. A moda é essa, é você romper os tabus, você quebrar os tabus, você não encarar esses tabus. Então tabu se tornou um rótulo pejorativo, por exemplo. Então, como é que a pessoa resolve rapidinho o problema de uma discussão como essa, por exemplo? Vamos discutir sexo antes do casamento. É só uma pessoa falar, é um tabu. Ah, mas isso aí é tabu. Acabou. Acabou a argumentação, acabou o debate, acabou o problema. Você fica constrangido. Por quê? Quem quer ser taxado como alguém que fica se apegando em tabus? Ninguém quer. Ninguém nessa geração está disposta a encarar a palavra tabu como alguma coisa para si mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, tabu é uma dessas palavras. Homofobia é uma outra palavra. Fundamentalista é uma outra palavra. São palavras que, para mim, estão tomando proporções que, na verdade, estão roubando a igreja. Está se tornando um perigo para a igreja.
E nós temos que estar atentos a isso. Tome cuidado ao não assumir certos rótulos. O que nós estamos querendo dizer com isso? Quando eu digo que eu não tenho tabu na minha vida. O que isso significa? Então o que o mundo está fazendo, está sendo empurrando a igreja para a parede, para que a igreja deixe de afirmar as mesmas coisas que ela tem afirmado nesses 21 séculos. É isso que tem acontecido. Então palavras estão sendo lançadas na sociedade, na televisão, nas internets da vida, estão sendo lançadas para que você e eu nos calemos. E não temos mais uma palavra profética para esse mundo. Então tome cuidado ao assumir essas coisas. Então, onde iniciou a geração que ousou desafiar a doutrina dos apóstolos? Depois eu vou falar sobre isso. Mas só quero que vocês guardem essa pergunta na mente de vocês. Onde começou toda essa história de começar a desafiar a doutrina dos apóstolos? Isso é uma coisa muito antiga. Isso não é de hoje. Isso é muito velho, essa história. E hoje, com essa questão de internet, isso está tomando uma proporção assim, ó. Doutrinas que foram combatidas pela igreja nessas 21 séculos de história, hoje está sendo ressuscitada. Está ali, está vindo. E a internet agora está lá, ó, cheia de teorias da conspiração. Eu expulsei um cara hoje, essa semana, Descontradizando Contradições. Porque assim, os caras são cheios de migué, né? Eles chegam lá, pagando de crente, aí você, ó, cara legal, esse cara é crente. Quando você vê, você está ferrado. Entendeu? O cara traz um livro inteiro para você refutar. Ele quer que você pare de trabalhar, você pare de ter família, você gaste a vida inteira toda a sua refutando um livro que um idiota escreveu. Né? E essas teorias de conspiração, é uma coisa muito antiga. E o cara veio ressuscitar novamente essa questão do nome Jesus. Porque o nome de Jesus não tem na Bíblia. Você sabe quando foi dado o nome Jesus? Foi criado o nome Jesus? Eu falei, sei. Quando? Quando João Ferreira de Almeida traduziu do grego para o português. Porque até então o nome de Jesus só tinha lá no grego. Mas qual que é o problema nisso? Os caras conseguem ver um problema nisso. Você não pode chamar uma pessoa que se chama John, na Bíblia, em inglês, e traduzir para João. Porque é uma heresia. O João deixou de ser John porque agora você chama ele de João. João é outra pessoa. Então o nome de Jesus tem que se falar em aramaico. Nem em grego não pode. Olha lá, os apóstolos escreveram em grego, mas não pode. É blasfêmia, é paganismo. Porque a única língua na face da terra que é divina é o hebraico. Porque Deus fala hebraico na cabeça deles. Está entendendo? Deus fala hebraico. Então, se você escrever em grego, não vale. Você não pode falar o nome de Jesus em grego, em latim, em outra língua. Você tem que falar em hebraico. Porque para eles, outra língua na face da terra é paganismo. E tem um pastor lá no YouTube, lá, que o cara é cheio dessa conspiração. Eu não sei, eu queria tanto que pegasse esses caras e colocasse assim, como a Bíblia, como a igreja fazia. Concílio. O que é concílio? Colocava um monte de teólogo, assim, ó, gente que entende, não é povão. Gente que entende de hebraico, de aramaico, de história da igreja, que é filósofo, gente que pensa. Eu queria colocar os Caio Fábio da vida, né? Esses Paulo Brabo da vida, esse outro louco da internet, lá colocar todos esses caras de um lado e do outro lado colocar junto com eles assim, né? John Stott, colocar um Brennan Manning, mas agora só no Centro Espírita, né? O Brennan Manning já foi, né? Colocar um Santo Agostinho, um Tomás de Aquino de um lado, assim, né? Um William Lane Craig, colocar os caras aí, os Alves Plantinga da vida, que são os filósofos do cristianismo hoje, colocar de um lado esses caras assim, vamos ver aí, vamos discutir então, né? Colocar eu também lá, né? Por que não? Né? Eu vou lá só para tocar fogo na coisa. Amém? A segunda coisa, então a primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então tome cuidado com novidades teológicas. Tome cuidado principalmente com aquilo que a internet tem trazido. Quando os caras chegam hoje para mim, como teve um Zé Mané lá, 21 séculos de história da teologia não vale para nada. Ele está certo. Ele é o cara que conhece tudo. 21 séculos de fé não vale para nada. Só vale quando é para defender o lado dele. Porque senão não vale nada. Segunda coisa, é que perseveravam na comunhão.
versículo 42 e 46. É interessante notar que o texto fala de dois lugares de comunhão: no templo e nas casas. Dois lugares em que eles estavam sempre: no templo e nas casas. O templo ali é literalmente o templo de Jerusalém mesmo, não havia sido destruído, o templo só foi destruído lá pelo ano 70, né? Até então estava ali construindo, e os cristãos não tinham nenhum problema, que não haviam rompido necessariamente com o templo, sabia que ele não valia para mais nada, não era mais um lugar que necessariamente você tinha que ir lá para buscar a Deus, né? Como tem gente que descobriu o mundo, né? Esses dias uma pessoa foi num encontro da Neuza Itioca, e a Neuza Itioca falou duas coisas assim, né? Eu já falei isso, vou falar de novo. Duas descobertas assim poderosas, que eu achei uma novidade teológica assim que eu nunca tinha pensado na minha vida. Primeira coisa é que Deus não habita aqui dentro. Fiquei, nossa, vamos até aplaudir, né? Falei, parabéns, você gasta um dinheiro do teu bolso para pagar para ouvir esse tipo de coisa, né? Que Deus não habita em quatro paredes. Eu achava que sim, eu achava que tinha uma cama para Deus deitar aqui dentro, um banheiro, sei lá. Achava que ele habitava literalmente aqui dentro, né? E a segunda coisa é que o Espírito Santo não gosta de divisão. Sério mesmo, parabéns. Olha, deve ter feito um jejum de 40 dias para chegar a essa descoberta, né? E você paga para ouvir esse tipo de besteira. E compra o livro depois ainda, né? Então, há duas coisas ali: o templo e nas casas. No templo, olha só que coisa interessante, porque uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida é que a igreja primitiva não se reunia onde? Nas casas. Nas casas. Mas o que o texto está falando? Que se reunia onde? No templo. Só depois que o templo foi destruído é que a igreja parou de se reunir no templo. Mas até então, a igreja se reunia no templo. Também no templo. E olha uma coisa que eu quero ler para vocês aqui, ó. Arqueólogos, acho que foi a semana passada eu publiquei isso na hora de contradizendo ainda. Arqueólogos encontraram a igreja mais antiga do mundo, do ano 33 a 70 mais ou menos. Ou seja, é bem possível que assim que o templo foi destruído, o que aconteceu? As igrejas procuraram as cavernas e dentro dessas cavernas foram construídos novos templos. Porque a igreja sempre entendeu a necessidade de um lugar para se reunir e que não eram as casas. Sempre foi uma busca delas. Quando eu li isso daqui, eu falei, caramba, mas toda essa teoria que eu ouvi até hoje cai por terra. De que igreja só se reunia nas casas. Primeiro de tudo porque Atos fala que não, que se reunia nos templos. E a arqueologia está dizendo então que há uma igreja que foi descoberta agora, e ali fala que a igreja era redonda, tinha um formato como um coliseu assim, né? E tinha um lugar assim, que ficavam cadeiras para o sacerdócio se sentar. Interessante isso. Gente, eu estou falando de primeiro século, não estou falando de igreja católica não. Estou falando de primeiro século. Se você ler a história da igreja, lá pelo terceiro século já começam as grandes igrejas a serem construídas, as igrejas góticas, né? Que são até hoje para mim são as igrejas mais bonitas que tem, né? As igrejas góticas. Eu sempre quando passo numa igreja católica assim, eu fico uma inveja assim, falei, puxa, a pessoa Gólgota aí dentro, cara. Todo mundo assim, né? Eu sou, né? A gente tirava tudo aquele santo lá, colocava o pipe assim de lado, assim, né? Maria, a gente coloca a Kátia no lugar, assim, segurando o Gabriel no colo, assim, né? A pessoa que animal que ia ser. Então, a primeira coisa é ligada a essa questão do templo. Eles se reuniam no templo, e assim que o templo é destruído, segundo a arqueologia, então, a igreja também, de alguma forma, ela substitui o templo por outro lugar de se reunir. Um lugar que pudesse abraçar todo mundo. Porque imagine, gente, no primeiro século, uma casa conseguir comportar 3.000 pessoas. É possível isso? Impossível. Gente pobre, pescador, que não, mal tem onde morar. Como é que vai colocar 3.000 pessoas dentro de uma casa? Não consegue. Então já havia essa preocupação. Como não havia templos ainda, o que fazia? Se reunia no templo. Quando o templo é destruído, vão para onde? Vão para dentro de umas cavernas. O que faz dentro de umas cavernas? Constrói um templo dentro das cavernas.
porque a igreja era perseguida. A igreja não podia construir um templo à luz do dia, como você hoje pode. Ok? A segunda coisa também era nas casas. Né? Ali o texto está falando que se reunia onde? Nas casas. Então, além do templo, a igreja estava reunida onde? Nas casas. Eu estou dizendo isso para você, que é só para você entender que existe um movimento por aí, que é um movimento que é destemplocêntrico. Né? Porque uma coisa é uma igreja que é templocêntrica, que acha que Deus só está aqui dentro, que é só no templo que busca Deus, é só no templo que adora. Existe essa visão, mas há uma outra movimentação querendo abolir o templo, querendo dizer que não precisa desse lugar, que o único lugar que interessa é você se reunir numa casa. Se você está reunido numa casa com meia dúzia de pessoas é o suficiente, e isso também é um perigo. É um perigo. Não existe lugar melhor para o desenvolvimento da fé do que isso daqui. Há coisas que acontecem aqui, dentro desse lugar, que não acontecerão dentro de uma casa. Por exemplo, você não tem como colocar uma bateria dentro de uma casa. Você não tem como colocar uma guitarra com distorção dentro de uma casa. Você não tem como fazer esse tipo de coisa. Você não tem como praticar muita coisa aqui dentro, que a gente pratica aqui como dom, como ministério, se for somente para dentro de uma casa. Porém, esse lugar aqui também não substitui os grupos pequenos, que é você estar dentro de uma casa. Porque dentro da casa é onde gera a intimidade. É onde gera uma comunhão mais profunda. Aonde o ensino pode ser um ensino de talvez maior qualidade. Né? Aonde as necessidades de um e do outro possam ser mais evidentes para os outros, e não somente para alguns. Estão entendendo o que eu estou falando? Que uma coisa não elimina a outra. E o que existe hoje é de movimentos querendo destruir de alguma forma a igreja. E ela começa sempre com uma roupagem bonita, com uma roupagem de espiritualidade. Né? Tem uma banda aí do Paraná, não vou falar o nome, mas é de uma cidade aqui do Paraná, que no final do CD diz assim: a nossa igreja é uma igreja em células, graças a Deus. Dá uma impressão assim que o que não é em célula, então, é do demo, sei lá. Né? É uma coisa esquisita, assim. É tipo assim, a novidade anula tudo que veio antes. Tudo que vem antes. Quando nasceu, primeiro foi grupos familiares. Aí depois veio o G12, daí grupos familiares já não presta, G12 é a visão. Daí vem o G3, oficina G3. Daí eliminou o G12. Aí vem célula, daí vem MDA. E uma coisa sempre vem tentando eliminar a outra como uma proposta. Eu gosto muito do que o meu pastor fala. Ele fala assim, tudo isso é estratégia. Uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. E o problema é que a gente parece que vive buscando coisas para eliminar o que veio antes. A gente parece que existe uma movimentação dentro da igreja, sempre se propondo a eliminar aquilo que veio antes dele como verdade. Parece que só o que ele traz é verdadeiro, o que veio antes não funciona. Né? É só você ir lá para a internet e você vê de todo que é lado. Você vê os Caio Fabiano na vida ali, falando o tempo todo que agora ele descobriu, né, que agora tudo antes dele era tudo paganismo, agora a partir dele é a verdadeira. Agora é verdadeiro. Antes de mim tudo era paganismo, a partir de mim tudo é verdadeiro. Né? Mas o discurso é bonito. Então, perseveravam na comunhão. Agora, o que é interessante também notar é que no versículo 46, isto ocorria de modo unânime. O que é unânime? Qual é a palavra unânime? O que ela significa? Que eram todos. Eram todos, não era uma coisa ligada a alguns. Era uma coisa ligada a todos. Era unânime que a igreja como um todo se reunia no templo, e era unânime como um todo que a igreja se reunia nas casas. Amém? Unânime. Não haviam partidarismos do tipo, o templo não presta para nada, Deus não habita lá mesmo, eu posso buscar a Deus na rua, então vou me reunir só na casa, só na rua e acabou. Ou aquele lado que falava, não, Deus só habita no templo, Deus não está mais em nenhum lugar a não ser no templo. Não havia isso. Havia um pensamento unânime de que Deus estava junto com eles, aonde eles estavam e aonde eles se reuniam. Então era no templo
ou então nas casas. E assim a igreja se movimentava. Então, é essencial nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, mas é essencial também nós entendemos que há necessidade do templo e há necessidade de nos reunirmos nas casas também. De estarmos numa comunhão mais íntima, mais próxima, mas também participarmos dessa movimentação maior que se chama o templo. Amém? E em nenhum momento, quando Lucas está afirmando que se reuniu no templo, Lucas está eliminando de alguma forma que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Porque tem gente que também se confunde nisso, né? Você não pode chamar isso aqui do templo. Não, irmão, aquilo ali não é o templo somos nós. Mas, ô santa criatura ignorante, pelo amor de Deus, se liberte disso. Amém? Quando a gente fala assim, nós vamos na igreja. Não, irmão, você é a igreja. Sério mesmo? Olha, a Neuza Tioca está precisando de um assistente lá para seminário. Vai lá. Quando a gente está falando do templo, isso aqui é o templo, não elimina que eu sou o templo. Quando a gente chama isso aqui da igreja, não elimina que eu também sou igreja. Está entendendo? Os caras acham que são inteligentes, né? Ah, eu não sou religioso. É assim, claro que é. Não existe nada pejorativo no termo religioso. Leia em qualquer dicionário na face da terra. Até esse termo agora a gente tornou ele pejorativo. Você é uma pessoa religiosa? Não, sou de Jesus. É assim. Vai lá, procura o significado da palavra religioso, está lá. É alguém que segue aquela religião. Eu sigo uma religião chamada cristianismo. Sigo. Não, irmão, segue Jesus. Ô, bichinho burro, é lógico que é Jesus. Se não existe Jesus, não existe cristianismo. Né? A terceira coisa é que perseveravam no partir do pão. Perseveravam nas orações, né? No partir do pão, versículos 42 e 46, perseveravam nas orações, versículo 42. Há dois fundamentos poderosos aqui. Aquilo de repartir, aquilo que é o básico da vida, sabe? Esse de repartir o pão tem esse sentido de repartir a vida. O pão é o que alimenta e você reparte a vida. Isso trazia edificação, trazia comunhão, quando você reparte as coisas um com o outro. Vivendo numa sociedade hoje egoísta como nós estamos vivendo hoje, essa necessidade de restaurar, esse repartir as coisas é essencial para mim e para a tua vida. Perseverar na oração, né? Os caras postaram lá no Facebook umas fotos que é bem interessante, né? Dela, show gospel, assim, ó, 2.000 pessoas. Reunião de oração, 3, 4 pessoas. O meu tempo da igreja presbiteriana foi muito massa. Nossa, a reunião de oração da igreja, assim, era um momento que tinha mais gente na igreja. Tinha 3 pessoas. Toda sexta-feira. Era o pastor e a esposa dele, o presbítero e a esposa dele, e às vezes eu. Às vezes eu. Era raro que passava de 5, 6 pessoas, uma reunião de oração. Uma reunião de oração. Graças a Deus, aqui na Gólgota, basicamente, assim, 25% da igreja tem vindo orar todas as quartas-feiras. Isso é muito bom, se tratando disso. Então, se você não tem nada na quarta-feira de compromisso, sabe, não estuda à noite, não trabalha de noite, venha participar mesmo. Venha participar. Perseveravam nas orações. A quinta coisa é que havia temor no versículo 43. Havia temor, sabe, temor. Uma palavrinha que precisa ser restaurada dentro da igreja. Temor a Deus. Temor a Deus. Precisa ser restaurado na minha vida e na tua vida. A outra coisa é que havia ousadia no mundo da fé, lá no versículo 43. Fala que havia milagres acontecendo. Havia milagres acontecendo. Eu tenho provado assim na minha vida de ver milagres por causa da ousadia. Porque milagres não é uma coisa que acontecerá na minha e na tua vida sem haver, de alguma forma, um tipo de ousadia por meio da fé. Se eu e você cremos que Jesus é todo poderoso e pode operar milagres, o que é necessário da minha vida e da tua vida é apenas dar a oportunidade para que o milagre aconteça. E como que isso acontece? Tendo ousadia, orando pelas pessoas. Eu tenho orado por pessoas e milagres têm acontecido, literalmente, de cura. Eu não vou aqui ficar falando de cura de câncer, cura de AIDS, cura de tantas coisas.
né? Aí se encarna na minha vida um pouco daquilo que Paulo fala, né? Paulo fala que ele orava por todo mundo, e todo mundo era curado, e quando era para orar para ele, por ele, Deus falava assim, a minha graça te basta. Né? Quando eu ponho a mão sobre mim e oro pela minha crise de pânico, pela minha macheza reprimida, né? Quando eu oro por mim, a coisa não acontece muito, não, mas pelos outros acontece. Daí eu fico meio indignado com Deus. Eu falei, mas como é que é essa história aí? Os outros você me usa, né? Hein, papaizinho, né? Agora, os outros você me usa. Agora, quando é comigo, o negócio pega, né? Mas beleza. Minha graça te basta, amém, vamos em frente. Mas vocês estão vendo que é uma questão assim de você simplesmente se propor a orar, sabe? Quando alguém vem te procurar, contando uma dificuldade, alguma coisa, ore pelas pessoas. Ore. E eu tenho recebido respostas de oração, assim, sabe? É que eu poderia fazer um livro, né? E seria muito interessante isso, né? Fazer um livro de resposta de oração, de quantos milagres Deus tem operado dentro dessa igreja aqui, ó. Talvez a gente precisasse fazer uma página lá no Facebook, né? Sei lá, no Orkut, né? De testemunhos mesmo do que Deus tem feito aqui dentro. Amém? Então tem essa ousadia. Agora lá no versículo 44, olha outra coisa que enfatiza ali, ó. Os que criam estavam juntos. Vale a pena destacar que todos os que criam estavam juntos. Repitam comigo, os que criam estavam juntos. Amém? Logo, quem não está junto, não crê. Amém? Você pode dar outra definição para esse indivíduo. Mas os que creem estão juntos. Os que creem estão juntos. Amém? Isso elimina, de toda forma, de modo absoluto, essa ideia de igreja em casa, mais uma vez falando. De que o cara só é igreja na casa dele. É só ele, a mulher dele, o filho dele, e se tiver, e mais ninguém. Ele é o pastor, apóstolo, evangelista, profeta, diácono, presbítero, ministro do louvor, intercessor, ora somente por si mesmo, pela esposa, mal e mal pelo filho. E esse é o conceito de igreja. Ele faz a ceia, ele serve a ceia, ele toma a ceia, ele põe a musiquinha no playback, ele cuida do data show, ele cuida da biblioteca da casa dele, porque a biblioteca da igreja não está na casa dele. Que mais? O Facebook lá, comunidade, está lá o nome dele. Quantos membros? Só ele e a mulher dele, mais ninguém na igreja. Só ele, né? Ele recolhe o dízimo dele mesmo, a oferta dele mesmo, e acabou. Essa é a igreja. Os que creem estão juntos. Amém? Amém? Os que creem estão juntos. Juntos. Mesmo com todas as dificuldades que tem essa implicação. Porque aqui, em nenhum momento, depois vocês vão ver por quê, está descartando as dificuldades que se encontram nesse quesito de estar juntos. Eu já estou na fé, 1990, 23 anos que eu me converti. 23 anos que eu me converti. Vocês não eram nem um espermatozoide ainda. Eu já era crente de Jesus. Um white metal gospel no reino. Já era eu. 23 anos atrás, iniciei minha caminhada na fé. O que eu vi de coisa, o que eu já tive de dificuldade de relacionamento com pessoas, o que eu já me enrosquei com pessoas, já briguei com pessoas, já ouvi abobrinha. Depois de pastor, então, se multiplica isso por 100. Multiplique isso por 100. Aí eu vi mais ainda, né? Porque daí... Antes ninguém falava para mim dos pecados, depois que eu virei pastor, as pessoas vêm falar para mim dos pecados. Então, aí eu fico sabendo de todo mundo, né? Vamos fazer uma página no Facebook também falando assim dos pecados, né? O que vocês acham? Né? Que é para ninguém ter ilusões, né, de que aqui é um lugar perfeito, né? Uma vez uma mulher veio me procurar aqui e falou assim: pastor, eu acho que a tua igreja, agora sim eu me encontrei. Falei, por quê? Olha, essa igreja aqui é perfeita. Falei, já comecei a tremer, né? Falei, eu já passei por 27 igrejas. Aí, já para me livrar do pepino, eu falei assim: irmã, olha, se junta essas 27, a Gólgota é pior que elas todas juntas. Não se iluda.
daqui a um mês você vai estar arrependido de estar aqui. Porque se tem um lugarzinho encardido, é esse lugar aqui. Por que você acha que a gente pintou a parede de preto? Que é para não aparecer a sujeira aqui. Porque se tem um lugarzinho para atrair encardido, encrenca, gente problemática, é esse lugar aqui. Gente, é sério. Daí uma vez falaram assim para mim, assim, olha, Pipo, se você ler o livro da Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, isso vai ser uma boa ferramenta na sua vida. Eu falei assim, coitada da Rebecca Brown. Coitada da Rebecca Brown. Esse livro da Rebecca Brown não funcionaria um dia aqui na Gólgota. A Rebecca Brown se desviava no primeiro dia que ela fosse pastora dessa igreja. Eu vou escrever um livro para a Rebecca Brown ler e aprender o que é uma igreja complicada mesmo. Por isso, ela é tão complicado porque nesses 13 anos de igreja, o diabo nunca se manifestou aqui dentro. Para você ter uma ideia que o diabo não passa nem perto de tanto problema que tem aqui. Ele pensa assim, cara, se eu me manifestar lá, os caras vão colocar a culpa em mim. Então, estou fora. Entendeu? Então, estou fora. Então, ele não passa nem perto daqui, que é justamente por causa disso. Ele não quer assumir a bronca. Ok? Então, todos os que criam estavam juntos. Os que criam tinham tudo em comum. Estou acabando, tá? Os que criam entendiam que seus bens pertenciam ao reino. Amém? Não havia essa busca de prosperidade, no sentido que ter mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Esse descontentamento com as coisas que você tem. Né? Certo? Eu tenho que estar sempre discipulando o Gabriel nesse quesito. Porque você dá uma coisa, essa nova geração aí, dessa geração de 10 anos para baixo, não sei como é que é depois, mas coitada dessa geração, né, cara? Alimentada por esse inferno chamado televisão, esse consumismo, esse descontentamento, né, desenfreado. E eu tenho que ensinar para ele isso. Eu falei assim, filho, você precisa ser grato a Deus e ser extremamente feliz pelas coisas que você tem. Não espere, filho, uma felicidade que venha de fatores externos. Seja feliz, extremamente grato pelas coisas que você tem na sua vida. Porque eu advirto ele, eu falei, sabe por quê, filho? Aqueles desenhos que você assiste, aquelas propagandas que você assiste, está ensinando você todos os dias que você não tem que ser feliz com as coisas que você tem. Que você ganha um brinquedo, no outro dia tem uma propaganda mostrando um brinquedo melhor que aquele que você ganhou. E você olha para aquele brinquedo que você ganhou, você fica descontente com aquele brinquedo, que você precisa daquele outro brinquedo para ser feliz. Então as coisas começam assim, de forma sutis. Isso vai sendo inserido na sua mente e você não percebe isso. É verdade, pai. Mas bem que você podia me dar um brinquedo novo, né, pai? Então, os que creem, eles entendem que tudo que é deles, não é deles, é do reino. Eu sei que tem muitos urubus aí, que olham para isso daqui e usam isso aqui de maneira errada, né, para roubar, para enganar, para matar, para dar falsas promessas. Não é disso que eu estou falando. Mas é no sentido de entender mesmo que aquilo que é meu é do reino. Aquilo que é meu é do reino. Quando eu vou comprar um filme, por exemplo, sempre quando eu vou comprar um filme, a grande maioria das vezes eu compro um filme pensando no renovo. Algum ou outro eu compro pensando em mim. Mas geralmente eu compro um filme pensando no princípio que aquele filme tem, para que eu possa utilizá-lo trabalhando em discipulado, ou dentro da família, ou ensinando meu filho, ou, sei lá, uma comédia romântica para rir com a esposa, que na verdade não deixa de ser um investimento dentro do reino também, né? Que coisa mais gostosa do que você sentar com uma esposa, né, um pacote de pipoca do lado, né, uma cervejinha, quer dizer, uma água mineral do lado, né? E assistir um filme com a esposa, né? Que coisa mais maravilhosa do que isso? Não é verdade? Filminho, né? Bem escolhido, com todo o cuidado, né? Que coisa mais desgraçada do que sentar na frente da televisão e assistir uma novela com a esposa? Assistir Pânico com a esposa? Né? Então é isso, eu estou falando de um filminho, né? Com sabedoria, com maturidade. Estou encerrando, gente. E todos estavam atentos à necessidade do outro.
por isso que havia essa reunião nas casas, porque as casas proporcionavam isso. Estavam atentos às necessidades uns dos outros. Olha, aquele irmão lá está passando necessidade. Todo o reino se movimenta para levantar recursos, para cooperar para com a vida daquele irmão. Né? Amém? O Ronei mandou um e-mail esses dias propondo uma vaga de emprego lá. Já foi ocupada por um irmão da igreja. Daí mandou uma outra oportunidade de emprego, já foi ocupada por um irmão da igreja. Então a gente está sempre fazendo esses e-mails, né, mandando, está precisando de gente, ou gente procurando emprego. Né? Esse negócio de se ajudar um ao outro mesmo. Amém? Se cooperar. Agora a questão toda, nós estávamos até agora falando, já vou encerrar, estamos até agora falando a respeito da igreja de Jerusalém, que era essa igreja que estava centrada na doutrina, estava centrada na comunhão, estava centrada no partir do pão, nas orações, que havia temor, né? Havia essa ousadia da fé, estavam sempre procurando estar juntos, tinham tudo em comum, entendiam que seus bens pertenciam ao reino, estavam atentos à necessidade do outro. Aí Paulo começa o ministério dele, e as igrejas começam a ser implantadas por todo o reino gentil. Aí começam os problemas. Daí começam todos os problemas, principalmente nas cartas, por exemplo, quando você lê Coríntios, qual que era o problema da igreja de Coríntios? Principal. Falta de quê? Unidade. Partidarismo. Aí já começa a minar o quê? A comunhão. Porque alguém ali começa a colocar uns contra os outros. Então, a comunhão, a unidade passa a não ser mais o foco. A igreja de Gálatas, por exemplo, começa a sair da doutrina dos apóstolos. Ela começa a centralizar em qual doutrina? Qual que era a doutrina lá que Paulo começa a combater em Gálatas? Se você um dia leu Gálatas, você sabe onde que fica, você sabia que está na Bíblia, pelo menos. Na lei. O legalismo começa a voltar. Paulo tem que começar a combater aquilo lá. Então, a doutrina começa a ser minada. A igreja começa a sair da doutrina dos apóstolos e se apegar em quê? A novidades teológicas. Ali já começa o problema. E a igreja então começa a virar um partidarismo, briga. Aí os apóstolos têm que gastar o tempo deles, escrevendo cartas e mais cartas, tentando reunir, fazer a igreja voltar ao princípio das coisas, que são as questões básicas da vida, que é o amor, a comunhão, a doutrina dos apóstolos, a oração, o cuidado um para com o outro. Amém? Amém? O que acontece hoje? Você vai numa internet, você fala sobre a graça, já vai aparecer um legalista ali, que vai dizer para você que rock é do diabo, se bem que rock é realmente do diabo, metal não é, mas rock é. Né? Os caras chegam ali falando que rock é do diabo, que tatuagem é do capeta, que piercing é do demônio. Eu acho interessante nessa doutrina que se ensina por aí a respeito que o piercing é do diabo, que as mesmas pessoas que falam que o piercing é do diabo, usam brinco. Maquiagem definitiva também? Pô, o cara não pode nem... O bicho já é feio sem sobrancelha. Não pode fazer uma sobrancelha para ficar mais bonito, né? Tem que morrer feio. Crente tem que ser feio. Tem que ser o cara mais feio da cidade. Tem que usar a roupa mais brega, jacu da cidade. Mulher tem que ter bigode mesmo, barba. Olha, as minhas tias, se não se depilarem, elas não se depilam, cara. Você chega lá, tem aquele cavanhacão aqui, ó. Você fica meio assim, se beija, se não beija, porque você não sabe se é o tio, se é a tia, o que está ali na tua frente, né? Aí às vezes elas usam uma saia assim, quando elas cruzam as pernas, sobe um pouco assim, tá aquela grama aqui, assim, cara, sabe? Uma maravilha. Aí uma me ligou esses dias e falou assim, Pastor Volmir, já fiquei com raiva, né? Já cortou esse cabelo? Falei, não, tia, não cortei. Você sabe o que Paulo fala, né? Falei, sei. Então, e se Jesus voltar uma hora aí, te pegar com esse cabelo comprido, você já sabe o que vai acontecer, né? Falei, sei, sim, tia. Não ia ficar brigando com ela, não ia dar uma aula de teologia para ela ali por telefone, né? Falei, então tá bom. Mas ela é gente boa. Ela vai para o céu também. Acho, né? Ok? Então, aonde a gente se perde? Está ali. Basta você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, basta você ler a carta de Paulo aos Gálatas, começa tudo ali.
É quando a gente começa a tomar partidarismo. É quando a gente começa a perder o foco da unidade. É quando a gente começa a sair da doutrina dos apóstolos, começa a pegar em legalismos, né? Começa a pegar em liberalismo também, que é tão danoso quanto o legalismo. O legalismo diz que tudo é proibido. O liberalismo diz que tudo é permitido. Que é tão perigoso quanto. São dois perigos, e principalmente na igreja moderna hoje, o liberalismo então está em alta. E aí você toma cuidado. Tome cuidado. Eu não sei porque eu já uma vez quase caí de cabeça no liberalismo e tive que parar, acordar para a vida e voltar, que hoje eu sou um cara vacinado contra isso. Eu começo o discurso ali da pessoa, eu começo, eu sei onde isso vai dar. Eu sei onde isso vai dar. Isso começa assim, ó. Eu acho que tem que liberar mesmo a maconha, tem que descriminalizar a maconha mesmo, tem que, né? Começa o discurso assim, porque afinal de contas, né, muita gente ganha em cima disso, tal, né? Liberar a maconha. Então começa assim de uma maneira sutil, um posicionamento político honroso, né? Bonito, olha aí, tá certo, tem que tirar mesmo da mão dos traficantes, né? Afinal de contas, deixar o cara fumar maconha, tal, né? Beleza, né? Tudo isso é bonito, né? Até um dia que o filho dele chega com os olhos assim, com a pupila dilatada, meio lesadão, né? Ô pai, tudo bom aí? Daí você vai querer encher o saco do moleque, e você não pode falar mais nada, porque o moleque vai sentar na tua frente, uma rodinha de amigos assim, vai fumar o baseado na tua frente, e você não pode falar nada, né? Começa quando você está assim no ônibus, né, no ponto de ônibus, está os caras ali fumando baseado na tua frente ali, e você olha assim, não pode falar nada, está tudo liberal, né? Você entra no táxi, assim, o taxista está doidão, assim, acabou de fumar um baseado, o piloto do avião, você senta, o piloto do avião está assim, doidão, assim, cara, né, entendeu? Tudo doidão, todo mundo está liberado, né? Está liberado. Então, começa assim, político, até virar o caos, né? Aborto é assim, poxa, sempre se apela para a questão, mas a menina que foi estuprada, né? Pois é, mas meu amigo, isso daí é 0,00000000001% dos casos de abortos no Brasil. Existem de maneiras não oficiais, mas segundo modos não oficiais, 4,5 milhões de abortos acontecem no Brasil. Você acha que 4,5 milhões de pessoas foram estupradas todo ano nesse país? Não há tanto tarado nesse país assim, gente. Verdade. 4,5 milhões de abortos. É 2 vezes a população de Curitiba, praticamente. Todo ano está aí. Entendeu? Mas vamos liberar. Já está acontecendo, vamos liberar mais ainda. Entendeu? Então começa assim, sabe? Posicionamento político bonito, discurso legal, tudo bonito. E aí a gente vai ver a tragédia que isso vai trazer sobre o Brasil. O reino de Deus precisa se posicionar. Não adianta apelar para o aborto, não adianta apelar para crianças sem cérebros. A gente entende que são questões complicadas. Mas está longe da igreja um dia abraçar a ideia de que o aborto se torne um crime comum nesse país e liberado pela lei. Amém? Que a gente persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, se reunindo no templo e nas casas. Vamos fechar nossos olhos, fique em pé. Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Cada um dos teus filhos que se reúne nesse lugar, Senhor. Deus, eu profetizo sobre eles, Senhor Jesus, a permanência para toda a eternidade na doutrina dos apóstolos, Senhor. No ensino que nasceu do teu coração
que foi confiado na mão deles e que hoje está sendo confiado nas nossas mãos, Senhor Jesus. Que a gente continue até o fim ensinando aquilo que o Senhor ensinou, permanecendo nisso, lutando até o fim pelo Teu Evangelho, porque nós fomos chamados para ensinar aquilo que o Senhor ensinou. Que a gente esteja atento, Senhor, aos falsos profetas, Senhor, aos ensinos contrários à Tua palavra que tem vindo aí, Senhor Jesus, o tempo todo acontecendo e roubando, Senhor, roubando a Tua igreja do ensino da Tua palavra, Senhor. Deus, tem misericórdia, nos ajude a viver em unidade, Senhor Jesus. Nos conserve juntos, Senhor. Nos conserve sempre juntos em oração, Senhor, na busca do interesse pelo outro, Senhor. Entendendo que todos os nossos recursos pertencem um ao outro, Senhor, pertencem ao Teu reino, Senhor. Nós não estamos aqui para explorar, Senhor Jesus, essa verdade, Senhor, mas torná-la realmente, Senhor Jesus, um benefício para o Teu reino, para que ninguém aqui, Senhor Jesus, se encontre em falta, Senhor, para que todos nós vivamos, Senhor Jesus, plenamente o Teu chamado e a vida plena que o Senhor tem para cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, dá um abração no seu irmão aí, em nome de Jesus. Ah, gente, só um pouquinho aí, vai ter o sorteio aqui do corset. O Pinguim falou que é dele.